Tem aí o presidente da CBF, que, de acordo com o José Carlos Araújo, baita narrador do Rio de Janeiro, foi xingado de tudo quanto é nome pelo Neymar e que toma uma decisão diferente. Agora, a primeira rodada do Brasileirão vai ter um jogo de estreia, que vai ser do campeão do ano anterior contra um time de grande torcida, querendo fazer aí um espetáculo com a estreia do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Tem muita coisa pra gente falar hoje aqui. E Mauro César Pereira, começando com esse assunto, antes da gente falar aí da apresentação do Tite, que era relacionado à CBF e agora vai ser apresentado oficialmente no Flamengo, mas sobre essa situação, que de acordo com uma reportagem publicada ontem pelo jornal O Globo, o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, decidiu que a partir de 2024, a rodada de abertura do Brasileirão terá apenas um jogo, sempre aos domingos. Em campo, o campeão do ano anterior contra um clube de grande torcida. Tem algum peso isso? Você acha bom? Você acha ruim? Vai mudar alguma coisa, financeiramente falando, e até para o espetáculo? Eu acho que isso pode dar um certo brilho, uma primeira rodada que geralmente é muito maltratada, né? Porque quando começa o Brasileirão, você tem ali finais dos estaduais, que é o único momento que os estaduais realmente mexem com os corações dos torcedores, aquela reta final. E o brasileiro começa na sequência, então tá naquele... O pessoal está comemorando o título, repercutindo derrotas e vitórias, aí começa o campeonato. E aí já tem Copa do Brasil, já tem gente envolvida com a Libertadores, outros na Sul-Americana, e o brasileiro parece que assim, começou esse troço aí e tal, que coisa, 38 rodadas, não é tratado devidamente. Mas isso não vai adiantar enquanto os estaduais ocuparem 3, 4 meses do calendário. Não vai adiantar nada, vai continuar sendo, sabe, um remendo. Não acho ruim, acho que a tentativa é válida, como foi muito bem sucedida a mudança feita na Copa do Brasil, colocando as finais em domingos isolados, né, com os outros jogos deslocados para outros dias, sábado, sexta, quinta, quarta, enfim. Acho que funcionou bem. Essa final de Copa do Brasil desse ano teve uma atenção maior, né, porque um dia especial, que é o domingo, você fica desde cedo falando daquilo e tal. Então, acho que vale a tentativa, só não acho que isso seja algo assim... Não basta, né? O que bastaria não vai acontecer, que seria o estadual menorzinho. É isso, é mudar o calendário. Mudar o calendário. Tem que ser mudar o calendário. Mudar o calendário. Eu vou repetir aqui a sugestão que eu dou há uns 10 anos. Pega todas as datas FIFA, começa agora. Por exemplo, o que está acontecendo na Argentina nesse momento? Nisso, o futebol argentino é uma bagunça danada, né? Eu estive lá agora semana passada, eu vou a vários jogos. Eu fui assistir um jogo da segunda divisão e o jogo era na sexta. O horário foi mudado na terça. É assim... Terça-feira mudaram o horário para sexta. Ainda bem que eu fiquei esperto que a pessoa do clube com quem eu estava falando, não, fica atento que vai mudar o horário. E mudou o horário. Eles mudam 3 dias antes, 2 dias antes, ainda é muito bagunçado, como aqui era. Aqui define um horário, geralmente ele não se modifica tanto. Mas eles têm algumas vantagens sobre nós aqui. Por exemplo, o calendário é mais leve. E o que eles fazem? Quando tem data FIFA, joga-se que é a Copa Argentina. Porque eles têm o Campeonato Argentino, que é um monstrengo, porque é só em turno único, pontos corridos, 28 times. Aí tem a Copa da Liga Argentina, que é o que está acontecendo agora, que é um torneio que tem 2 grupos, fazem classificação e mata-mata. Um pega um semestre, outro pega outro semestre. O River Plate foi o campeão do campeonato, agora está rolando essa outra competição. E, paralelamente, tem a Copa Argentina, que é como a Copa do Brasil, só que é um jogo único e geralmente em campo neutro, todos os jogos em campo neutro. Isso, quando foi criado, tinha um viés político, né? Colocar jogos no interior, em estádios pouco utilizados. Ontem, por exemplo, teve um jogo até relevante. Boca e Talheres jogaram em Mendoza, né? Com 2 torcidas, que lá não tem mais, lá é torcida única, 2 torcidas presentes. Só na Copa Argentina que você pode ver esse tipo de coisa e algum outro jogo eventual. Durante a data FIFA. Então, o Boca ontem não tinha, por exemplo, o Advíncula e o Fabra, os 2 laterais, um é peruano e outro colombiano, os 2 nas seleções. Mas é a Copa Argentina. No campeonato, você joga completo. Tem data FIFA para o campeonato. Na Copa da Liga Argentina, que é a segunda competição, digamos, do segundo semestre, a mesma coisa. Os estaduais poderiam ser disputados nas datas FIFA. Nessa semana agora, nós teríamos aí, de repente, Flamengo e Olaria, ou Madureira, Mirassol e Palmeiras. Não seria uma data fixa, seria sempre uma data fixa. Essas datas você coloca, seria muito mais razoável. E aí você para a Série B e faz os estaduais ao longo do ano inteiro. Daria calendário para os times. Mas e quando não tiver estadual? Caberia às federações pegar todos os times que não têm divisão e colocar, como teve agora a Copa Paulista, a Briosa ganhou, a Portuguesa, a Santista, competições locais, fomentadas pelas federações. Então você joga o campeonato estadual, tem uma competição local, aí classifica para a Copa do Brasil do outro ano, ou classifica para a Série D. Agora mesmo houve lá até um acordo, né? Os times escolheram lá no Rio
2 se qualificaram, um ficou com a... Aqui também em São Paulo tem isso. Eu quero ficar com a Copa do Brasil. Eu quero ficar... Pode optar. Né? Eu quero ficar com a Copa do Brasil, você fica então com a 4ª divisão. A Portuguesa, a Briosa, optou pela Copa. Pela Copa do Brasil, porque já tem uma cota boa, se ela passar para a segunda fase, né, ganha um dinheiro que paga o ano inteiro, se bobear. E a Série D já é uma caminhada longa de planejamento, montar elenco, para tentar subir para a Série C, para depois chegar na B, que aí tem 38 rodadas, que é o sonho desses times todos, chegar à Série B para ter 38 rodadas e ter calendário. Então você teria calendário, porque você pararia na data FIFA para jogar o estadual, né? Agora, em novembro, tem a última data FIFA do ano. Não teríamos que as finais. As finais seriam agora em novembro, quando não vai ter jogo nenhum. Ah, mas aí o Fluminense jogou na final, não vai ter o jogador para o estadual, meu amigo. Aí não dá para ter tudo. Aí não dá para ser foco, né? O estadual é aquele negócio ali para ganhar dinheiro. É secundário. Aí mantém as federações e você teria grade de programação para as TVs com jogos dos clubes. Inclusive ontem, um domingo, teve nada. Para as TVs, para as rádios, para ninguém, não tem nada. Para os sites, para os canais de YouTube. Falar do quê? O treino do Fernando Diniz? Pô, que assunto legal, hein? Porra, quem vai ser o centroavante da seleção? Nossa, o Brasil não dorme porque não sabe quem vai ser o centroavante, porque o Richarlison está muito mal e não vai ficar no time. É isso, o tema foi a briga do Neymar lá com o presidente da CBF, que foi o que teve de novo. Exato. Então o que acontece? Você tem esses períodos de vários dias sem notícia, é ruim para o futebol, é ruim para esse mercado, né? Por quê? Porque você pode ter jogos secundários. Os times estariam jogando aí o campeonato estadual. Ah, mas aí, por exemplo, o Tite assumiu, ele está podendo treinar agora, e ia ter um jogo no final de semana. Um jogo secundário. É estadual. Que fosse a semifinal, é o estadual. Aí fica bem claro, o estadual não é prioridade. No calendário está bem claro. E aí essa questão que sempre alguém vai dizer, mas os outros times... Caberia às federações, que só tem uma função, que elas não executam adequadamente. Fomentar o futebol. Então o campeonato, digamos, lá do Mato Grosso. Então você tem lá o Cuiabá que joga a Série A, né? O Cuiabá ele vai jogar o estadual. E contra quem? Contra os times do estado. E esses times não estão na primeira divisão, não estão na segunda, eles vão jogar lá um campeonato local durante o ano, entre eles. Como é, gente, no mundo inteiro. Os times da 5ª divisão na Inglaterra jogam entre eles. Os times da 3ª, da 4ª divisão, da Bulgária, da Itália, jogam entre eles o ano inteiro. Que a justificativa é que não vai ter patrocinador, né, Mauro? Patrocinador nenhum vai ter. A CBF é que tem que bancar via federações. Aí você tem que dar uma distribuída na grana. Você arrecada com os grandes, pega esse dinheiro. O que a CBF faz com esse 1 bilhão que fatura por ano? Para que esse 1 bilhão? Aplica. Né? Então, pega esse dinheiro e viabiliza esses campeonatos. De que maneira? Você paga arbitragem, você paga bola, você paga ambulância. O essencial, cabe ao clube ter o seu campo lá de jogo, lá mantido direitinho e tal, aí todo mundo joga. Aí você evita o desemprego eu vou sempre trabalhar com esse número, que é o único número que a gente teve. Quando havia o Bom Sucesso Futebol Clube, eles fizeram um levantamento que deu algo em torno de 12 a 13 mil pessoas que são, né? Talvez o número seja até maior hoje, não sei, demitidas ao final dos estaduais, porque acaba o calendário para vários times, então esse povo vai para a rua. E aí o paralelo sempre é o seguinte, imagine uma notícia, em qualquer lugar do mundo, assim, indústria automobilística demite 12 mil pessoas de uma vez, qualquer lugar do mundo. Nossa, é uma tragédia. O futebol faz isso todo ano. Todo ano. Jogadores, preparadores físicos, treinadores, roupeiros, funcionários em geral, ficam sem emprego. Porque os clubes desativam seus departamentos de futebol quando acabam os estaduais. Então você teria demanda para esse pessoal todo. O dinheiro há. E outra coisa, além desse dinheiro, desse 1 bilhão, cara, crie mecanismos. Se os campeonatos forem interessantes, o patrocinador local, o cara do açougue, do armazém, da mercearia, vai apoiar o time, vai botar a marca na camisa, paga pouquinho, mas paga alguma coisa. E com isso você consegue viabilizar. E aí você vai ter todos esses trabalhadores ao longo do ano inteiro em atividade e os grandes clubes vão jogar o estadual nesse momento. E ontem, aliás, já que eu falei da Copa Argentina, o Boca venceu o Talheres nos pênaltis. Mais uma vitória nos pênaltis. Foi 1-1. Eu vi erro de arbitragem, inclusive. Eu vi 2 pênaltis, pelo menos um claríssimo, que a arbitragem não marcou. Não tem VAR na Copa da Argentina. Na Copa Argentina, os caras estavam reclamando muito isso ontem. O Boca reclamou muito. Foram para os pênaltis e nos pênaltis o Boca ganhou do Talheres. Detalhe, o Talheres bateu 3 pênaltis, um converteu 2 para fora. E o Boca converteu os 4. O Romero não fez defesa, o goleiro. Mas parece que só a presença dele apavora os caras, que os 2 pênaltis, é interessante isso, foram para fora. Um tentou bater no alto, chutou para cima, o outro mais ainda para cima. Ou seja, vou tirar desse maluco aí porque ele pega tudo, se eu bater baixo ele vai pegar. Aí o jogador vai e dá uma bicuda tentando acertar, um acertou. Os outros 2 bateram no alto para fora.
Para mim ficou muito claro, assim, as batidas dos jogadores do time de Córdoba, do Talheres, eram assim, tentando evitar que aquele goleiro monstruoso, porque o cara é um monstro pegando pênalti. Até esse jogo eram 23 pênaltis, ele defendeu 12. Agora você vai pegar aí 23, com mais 3 que bateram, são 26 e só entraram 13. Né? É bizarro. Metade. O retrospecto desse cara é surreal. Mais da metade. Eram 23, pegou 12, então agora são 26. Na verdade, entraram 12. Mas talvez desses 23 possam ter perdido e ele não tenha defendido, né? Sim, mas vários ele defendeu. Então, assim, a presença deles, isso é importante, que tem a Libertadores chegando, o Boca levar para os pênaltis não será nenhuma surpresa. E, de fato, é um negócio que impressiona. Então, assim, essa seria a mudança mais razoável. Tomara que o Edinaldo um dia tenha coragem e iniciativa de fazer alguma coisa nesse sentido. Mas aí você vai mexer com as federações. Elas vão ter que viabilizar esses campeonatos. É possível, gente. Essa Copa Paulista mostra isso. Lá no Rio também tem o torneio dos times pequenos. Mas tem também a situação, né, Mauro, Vanderlei também, o Flávio, ele não pode se desgastar com as federações, né? Porque é ali que ele garante a eleição dele. Tem isso também. Então, é uma politicagem bizarra. O que eu estou sugerindo, e faço essa sugestão há mais de uma década, pensando no aspecto político, é lógico que eu não gosto disso, mas assim, é a música que está tocando, amigo. Se eu fosse o presidente da CBF, eu também não poderia, de repente, sair demolindo tudo, senão os caras iam me tirar do poder. Essa seria uma saída política também. Uma saída político-estratégica, ou seja, você não arranca o campeonato, e seria mais interessante, porque assim, tem data FIFA, jogo de seleção, como combinar? Isso não é muito animador, né? Ontem, por exemplo, se ligava a televisão, tinha lá Islândia jogando contra, sei lá, Eslovênia, não são jogos dos mais palpitantes. Noruega e Espanha. Aí já melhora um pouquinho, né? Por causa da Espanha, a Noruega tem um Haaland, mas não vai para a Eurocopa, vai à Escócia, né? Não conseguiu vaga, mas realmente, assim, é um fim de semana que a economia do futebol, o mercado, ele não se movimenta. É ruim para a mídia, é ruim para os clubes, é ruim para todo mundo. Fica parado. Tivesse uma semifinal ontem de Campeonato Paulista, de repente tinha o estádio do Corinthians cheio. Ah, mas não vai ter o jogador convocado. Paciência, mas a torcida iria. Você poderia ter o Morumbi lotado, o Maracanã cheio, por jogos, que agora já seria a reta final desses campeonatos, né? No meio ali disso tudo. Os caras não estão jogando, quer dizer, eu acho que é o desperdício. Enquanto isso, você tem vários jogos inúteis acumulados naquele período do início da temporada, que a gente fica aqui tirando leite de pedra também, porque não são temas muito palpitantes, né? Não, o que você achou, Mauro, do jogo entre o Macaé e o Fluminense? Pô, não dá, né? O que você achou do jogo entre, todo respeito, sei lá, qualquer time do interior de São Paulo contra o Santos ou o Corinthians? Não tem o mesmo peso. Não tem o mesmo peso. A gente tem que ser sincero. E tem uma balela de que, se não tiver o estadual, os pequenos não jogam. Os pequenos vendem mando. Não vai jogar no interior. Então você tem que modernizar o campeonato estadual. Eu acho que seria até mais interessante. Eles ficariam até mais excitantes. E mais importante, todo mundo teria calendário. O ano inteiro os times iriam jogar. Evitaria o desemprego de milhares de pessoas. Vanderlei, tem isso, né? Depois eu vou escutar o Flávio Prado, que o Mauro, ele até acha razoável ter essa rodada de estreia com um grande jogo, mas também se faz um sensacionalismo absurdo numa decisão que não vai mudar em nada o futebol brasileiro. Ele podia se preocupar, como disse o Mauro, não sei se com essa ideia do Mauro, mas mudar o calendário, porque se tem uma unanimidade no futebol brasileiro, que todo mundo reclama, na verdade são duas: o calendário e a arbitragem. E são as duas obrigações da CBF. As duas obrigações da CBF, que a CBF tem que fazer acontecer de uma forma razoável. Calendário, que é uma bosta, e arbitragem, que é um lixo. E aí ele vem com essa ideia de fazer um jogo de inauguração do Brasileirão contra o time campeão contra um time de grande torcida. Que se dane essa mudança. Essa mudança não vai mudar em nada. Essa mudança vai ser um jogo lá, um espetáculo, mas o que precisa mudar, a CBF não muda. Que todo mundo reclama. Boa tarde, Asmar. Boa tarde. Desabafou? Claro, sempre. Legal. Boa tarde, Mauro César, Flávio e a vocês todos que nos acompanham. Eu queria dizer que eu gosto da ideia do presidente da CBF. Eu acho que colocar alguma coisa diferente, uma coisa mais pomposa, tentar colocar uma gravata borboleta na abertura do campeonato, eu acho que eu não discordo. Eu acho que é legal. Transformar isso num evento. É a grande competição do país e que hoje vai começar. Tem o jogo
com o último campeão e vai ter um adversário lá. Mas é a pomposidade, você estende tapete, você mostra a taça, você faz um carnavalzinho lá, que eu acho que dá uma turbinada no início do campeonato. Eu acho que, digamos assim, é sem grande entusiasmo começar uma competição tão longa, né, que é o Campeonato Brasileiro, como se não fosse nada. Então, eu acho que vale fazer esse jogo especial, digamos assim, até para valorizar também o último campeão. Eu acho legal isso, jogando em casa, a torcida ainda curtindo a conquista. Eu acho bacana ao longo de toda a competição. Mas e os outros jogos? Eles vão ter que dar um jeito no calendário. É muito provável que esse tipo de mudança só tenha sido feita, a ideia só tenha prosperado depois que ele consultou pelo menos alguns dos dirigentes mais influentes, mais importantes, dos grandes clubes brasileiros. Ele deve ter consultado. Do jeito que é a CBF, não vai fazer uma medida dessa sem ter perguntado, pelo menos, com jeito, para alguns presidentes. Então, é claro que alguns presidentes concordaram, os mais importantes, aqueles que têm mais peso, concordaram. Além disso, é óbvio que ele também consultou presidentes de federações as mais relevantes. Você vê que recentemente o presidente da Federação Paulista foi, digamos assim, o porta-voz dele em viagens internacionais, representando a CBF. Então, eles estão todos no mesmo pacote. Com relação a encontrar datas ao longo da temporada, acho ótimo isso, sem dúvida. Só não pode liquidar os regionais. Eu acho que alguns defendem a tese de que eles devem ser eliminados, excluídos, desativados. Eu respeito, mas eu acho que eles não devem terminar. Eles podem ser diluídos ao longo do tempo, ao longo do ano. É possível, é legal. Acho que dá uma ajeitada boa. Acho que é uma coisa que pode ser pensada. Eu sempre aprovo discussões, formato de disputa, momento final de uma competição. Eu acho que tudo aquilo que pode provocar uma certa emoção é muito legal. E ao longo da temporada, se tivéssemos um campeonato, essas teses mostradas... mas aí não é também querer tapar o sol com a peneira? Por quê? Toma umas atitudes patéticas, que aí não vai mudar em nada o futebol, e não toma atitude no que tem que ser tomado. Porque todo jogador e todo treinador e todo dirigente reclamam do calendário. Todos. E faz tempo, né? Sim, há muito tempo. Faz tempo. Todos reclamam da arbitragem. A arbitragem no Brasil é um lixo, gente. A gente vê jogo sendo decidido por arbitragem o tempo todo. Por que não veio o presidente da CBF, já que ele está querendo mostrar serviço, e falou, estamos preparando uma forma de preparação dos árbitros, vamos fazer não só teórica, mas também prática, focar, VAR, vamos ter um curso de VAR, porque os caras conseguem errar vendo vídeo. Eles conseguem errar vendo vídeo. Vamos mudar o calendário, os estaduais vão ser reduzidos, ou vai fazer isso que o Mauro falou. Mas não, é isso que eu falo, que aí, mas eu gosto da atitude, tá bom, mas é uma atitude que não muda em nada o futebol brasileiro. Nada. Tudo bem, mas nós estamos discutindo porque você colocou essa tese, que é uma notícia que a CBF... Sim, que saiu no Globo, mas é o que eu falo, aí se joga. Pronto, vai ter esse espetáculo. Mas e melhorar o futebol brasileiro a longo prazo? Não tem mas nada. Isso não é novidade. Faz tempo que a gente fala que tem que melhorar a arbitragem, que tem que melhorar o calendário. Ele não está querendo mostrar serviço? Ele está. Parece que ele está querendo mostrar serviço. Ele mudou muita coisa na CBF. Os grandes nomes lá não estão mais também com aquela moral toda. Para a CBF, não adianta bater nessa tecla. As coisas vêm se arrastando há muito tempo. Muda presidente. O presidente anterior que foi deposto também falava de calendário, também falava da arbitragem. O anterior também. Isso se arrasta há muito tempo. Esse assunto de que vai fazer um jogo diferente, não precisa ser nenhum, também tem um detalhe, não precisa ser nenhum gênio da lâmpada para ter essa ideia. É um jogo de abertura, alguém deve ter sacado lá, vamos fazer alguma coisa diferente? Vai dar mais audiência. Todo jogo de campeonato brasileiro, pelo formato, é importante, né? Mas é muito mais importante o campeonato brasileiro na reta final, não é verdade? Na reta final é mais importante, é mais emocionante. E alguém deve ter dito, ninguém dá a mínima bola para a primeira rodada. Tá certo? Tem toda a temporada pela frente. Vamos fazer alguma coisa diferente? Eu não sou contra isso.
Eu acho que é uma boa ideia para fazer alguma coisa diferente, mas isso não elimina a discussão que vem se arrastando há muito tempo. O calendário não é legal, a arbitragem não é boa, os campos de jogo precisam melhorar. Tem uma série de coisas que não vai mudar, eu sei, e nós batemos nisso toda hora. Agora, o assunto aqui é legal? Eu acho legal ter um jogo diferente, que nós vamos fazer, a grande abertura do campeonato. Eles devem colocar lá gente dançando, o Flávio adora isso, tá certo? Mariachi, vem? Vem mariachi? Mariachi não. Deve ter gente dançando. Nada é mais chato que mariachi. Aí vem. Nada é mais chato que mariachi. Só não pode ter... A Anitta ainda vai, mas mariachi só não. Não pode faltar, eu tenho certeza que o Almar vai adorar, discursos. Aí sim, discursos na abertura. Nós temos que aguardar ansiosamente. Agora, ô Flávio Prado, fazendo um balanço, então, do Edinaldo, por enquanto, né? Porque o Edinaldo assumiu aí a CBF, foi xingado de tudo que é nome, de acordo com o Luiz Carlos Araújo, e é aquilo que eu falo, né? Não sei o que vocês acham. O Zé Carlos Araújo, o Zé Carlos Araújo, e é aquilo que eu falo. É um cara que não força barra, raramente você vê o Zé Carlos Araújo querendo trazer notícia pra caçar like, é um cara que é narrador há 60 anos, tem as fontes dele, tem muita credibilidade, não acredito que seja mentira. Mas tá bom, de acordo com o José Carlos Araújo, o Neymar xingou o cara de tudo que é nome. De acordo com o José Carlos Araújo hoje, de novo, que ele falou ontem, tentaram fazer com que o Neymar pedisse desculpas, não desculpas, mas negasse essa briga numa entrevista coletiva ao lado do Edinaldo, ele negou. Ou seja, não parece com tanta moral com os jogadores, porque o principal jogador do time xinga o cara de tudo que é nome, não quer negar essa discussão numa coletiva. Agora, qual é o balanço do Edinaldo, por enquanto, como presidente da CBF? Pilhado, a CBF ela tem um esquema montado, né, antigo, desde do João Avelange, é o cara de plantão lá, é um grupo, né? É um grupo que vai mandando. Aí ele colocou o Ricardo Teixeira, aquela coisa horrorosa, que só saiu quando estava ameaçado de ser preso. Aí entra Marinho, entra Marco Polo. São dois grupos que vão brigando. E agora voltou o grupo, teoricamente, do Ricardo Teixeira. Não podia ser o Ricardo Teixeira pelo mesmo motivo simples da outra vez. Ele voltaria ao foco e no foco ele poderia ter problemas com a justiça. E o Edinaldo aproveitou, caiu no colo dele. Ele é esperto pra caramba, pô. Não dá pra negar isso, não. O cara é presidente da Federação Baiana há muito tempo, na dele, na moita, ninguém esperava, não se falava o nome dele. E de repente ele vai e assume. E tá deixando a coisa rolar. O esquema que foi criado para comprar os votos das federações continua. Eles dão uma grana para os caras e os caras votam neles. Aquele esquema vale 3, tem peso 3, né? O voto das federações. Os clubes são medrosos, não fazem nada. Então, com peso 3 das federações, somados, eles ganham dos clubes. Não esqueça da ajuda de custo mensal, né? Não, mas então, como é que ele compra? Ele compra dando uma grana que deveria ser usada para incentivo ao esporte. Isso. Que não tem incentivo nenhum, nunca ninguém viu isso. E aí eles fazem esses modorrentos campeonatos regionais, que eu tenho horror a eles. Eu acho que isso destrói o futebol brasileiro. E aí você tem essa enganação. A enganação vem em cima dos campeonatos regionais. Enquanto não acabar isso, não vai adiantar nada. Primeiro, eu acho que tem muito clube no Brasil. Então tem muito subemprego. Eu adoro a ideia de todo mundo trabalhar. Quanto mais gente trabalhar, melhor. Desde que o clube tenha um mínimo de estrutura. E por que não ter 10, 15, 20 divisões? Não tem problema. Faz divisões. Todo mundo trabalhar o ano inteiro. Vai trabalhar o ano inteiro. Campeonato Paulista vai ser o ano inteiro. E sem os grandes. Não pode misturar coisa. O Mauro deu essa ideia de na data FIFA o grande participar. Eu nem colocaria para participar. Pode até participar eventualmente e tal. Mas os caras vão jogar o ano inteiro entre eles. Sabe? Time de quinta divisão, time de sexta divisão. Se os grandes não jogarem, a federação não fatura, ela boicota qualquer ideia de mudança. Mas ela vai boicotar de qualquer jeito. Ela vai boicotar. Se você conseguir acomodar os grandes, talvez consiga uma saída para que ela continue faturando. Eu acho que os jogos teriam até mais apelo, porque a data FIFA... ela é muito chata. Ontem até eu conversava com um amigo meu, que não é jornalista, ele fala assim, nossa, que coisa chata esse domingo assim, sem futebol, sem nada, né? Ele falou, o dia que eu tô de folga do trabalho, ele é botafoguense até, falou assim, não é só jogo do Botafogo, não tem jogo nenhum pra eu ver, Horrível, só horrível. Jogos de seleção, jogos sem graça, quer dizer, você tem uma demanda reprimida. Falando do ponto de vista econômico, tem as pessoas que querem consumir futebol e não tem. Então, se tem ali agora uma quarta de final, uma semifinal de um estadual,
Mas é mais interessante do que esse vazio. Nós temos culpa dessa encheção de saco de falar que o jogo da seleção tem que parar tudo. Eu sempre fui contra isso. Sempre não. Fui mudando com o tempo. Acho que não tem que mudar nada, para nada. Segue a vida. Os caras têm muito mais interesse num campeonato, até algumas vezes do campeonato regional, do que o jogo da seleção brasileira. E eu faria todo mundo jogando o ano inteiro, e os times que não puderem, param, pô. Não precisa ter 700 times. Subemprego, né? Porque é subemprego. O cara é obrigado a trabalhar a semana inteira num outro trabalho, e depois, durante a semana, no final de semana, ele joga futebol. Isso não é emprego, isso é subemprego. Então, isso aí, eu acho que esses campeonatos é que significam a compra do voto. Com isso, enquanto esses campeonatos existirem, haverá uma garantia de que o presidente da federação da CBF será reeleito. E o Edinaldo entrou nessa barca, acabou caindo no colo dele, ele está levando na dele. Está mantendo o mesmo esquema, não está mudando nada. Se você olhar, grosso modo, é o esquema do Ricardo Teixeira. Até algumas pessoas próximas ao Ricardo já voltaram a trabalhar lá e tal. Até o Rodrigo, que eu gosto muito, que é o assessor de Rodrigo Paiva. Gente da melhor qualidade, está lá de volta. Aí, na época do Marco Polo, que ele rompeu, né? Houve uma cisão lá no grupo, ele saiu, agora voltou. Então tá voltando. Esse é o mesmo grupo, é a mesma coisa, o mesmo grupinho lá e tal. Então não vai ser que não vai mudar muita coisa, não. Acho que não tem muito o que falar. É sequência, é apenas a sequência do trabalho. Aí quando por algum momento, por algum motivo o Edinaldo sair, se o grupo dele tiver numa boa, eles colocam alguém do grupo, senão entra o outro grupo lá que é o grupo do Marco Polo, que também não está muito preocupado com isso agora, né? Tá em outro. Então é meio por aí mesmo o negócio. Não faz fala nem full, sabe? Não vai mudar nada. Eles vão garantir os regionais, porque com isso eles mantêm a grana, né, dos caras, que garante o voto deles, e vida que segue. A CBF fatura um caminhão de dinheiro, os clubes continuam sendo desconhecidos, que eles não podem discussionar, e a seleção brasileira, ela funciona a todo vapor, fatura milhões, e a CBF é isso. Asmar, e quando chega na hora importante de Copas, por exemplo, o clube coloca o time todinho reserva, prioriza a decisão, o jogo mais importante da Copa. Nada contra. Eu acho que a decisão está correta para muita gente. Eu acho que não deve poupar todo mundo, tem que ser com parcimônia, né? Mas não importa. Quando eu coloco o time todinho, são muitas as opiniões importantes que dizem, foi uma decisão correta. E não morre ninguém, a vida segue, né? A vida segue e o Campeonato Brasileiro a gente recupera. Tem mais rodadas para a gente recuperar ou não. Às vezes o time reserva vai lá e ganha e não acontece absolutamente nada. Estou dizendo isso porque até jogos da seleção brasileira deveria ser discutido com mais profundidade com os clubes. Vamos continuar? É necessária, é importante a paralisação ou vamos continuar? Aqueles que têm jogadores mais badalados e estrangeiros, né, normalmente são convocados. Mas tem vários jogadores aí, estrangeiros machucados, que não vão para a seleção, o time joga sem eles. Sabe, eu acho que até isso tem que ser discutido. Talvez não seja oportuna essa paralisação mesmo, eu também acho. E sempre digo, você tem 25 jogadores. Ou você usa esses caras, ou então você está jogando dinheiro pela janela. Né? São 10 dias, 2 jogos, por exemplo, uma semana. Sabe, o time... E sempre termina na véspera do jogo, ou seja, você acaba perdendo o jogador numa rodada, sabe? Que é uma estupidez total. Né? E eu quero dizer o seguinte, que não vai alterar... Quantos jogadores de um time vão embora? 3. Não podem várias vezes os times jogam sem 3 daqueles considerados titularíssimos. Aliás, alguns reservas de clubes brasileiros aqui são chamados para as suas seleções. Não terá nada a ausência deles. Então, isso poderia ser discutido também, sem parar o campeonato. Eu concordo. Eu acho que parar o campeonato provoca uma moleza, uma indolência, um vazio. Eu acho isso mesmo.